Boa noite, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem, mesmo em meio a todas essas situações que têm acontecido, essa epidemia que tem tomado conta, tirado a tranquilidade, trazido medo. Eu tenho certeza que o Senhor Deus não pode ser impedido de chegar até você por nada disso ter acontecido, nada. Nada pode impedir o Espírito Santo de chegar ao seu coração. Nada. Então, mesmo em casa, fechado em casa, tenha certeza, Deus se faz presente aí com você. Deus se faz presente aí com você. E esse domingo nós vamos começar uma série falando sobre as parábolas de Jesus. E hoje nós vamos começar falando sobre as parábolas das 10 virgens. Por isso, eu vou pedir para você, se você não está com a sua Bíblia na mão, já pegue, seja ela física, no seu celular, em algum dispositivo, a pegue, para que mesmo nós falando sobre o texto aqui, aproveite a oportunidade para ter acesso ao livro aí na sua casa. Você já tem na mão? Então feche teus olhos e vamos orar. Grande Deus, nosso Pai, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, e ajuda-nos, Senhor, nessa oportunidade que estamos tendo. Aprendemos a Tua Palavra. Toca o coração de cada um que assiste agora ou assistirá depois, e ajuda-nos a entender a Tua Palavra para vivermos uma experiência mais vívida contigo. Ilumina a nossa mente, o nosso coração, Pai, e nos dê a Tua paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, se você tem aí a sua Bíblia na mão, abra em Mateus capítulo 25. Então nós temos essa imagem bonita dessa série que você vai acompanhar, vai aparecer aí para você. As 10 virgens é o início de uma carreira, nós teremos alguns domingos e eu quero apresentar alguns dados gerais para você. Talvez agora você não veja o meu rosto, mas você ouve a minha voz e é muito importante. E eu peço que você acompanhe, que você anote, que vai ser importante. A primeira coisa é o seguinte: o que é uma parábola? A parábola, ela vem, a palavra parábola vem do hebraico mashal, que pode significar comparação ou provérbio. Também vem do grego parabole, que significa tipo, figura, símbolo, ilustração ou literalmente colocar lado a lado. Aqui tem algumas informações importantes para você. As parábolas nos evangelhos, elas estão distribuídas da seguinte forma: no livro de Mateus nós temos 21 parábolas, no livro de Marcos temos 5 parábolas, no evangelho de Lucas nós temos 26 parábolas e nenhuma no evangelho de João. Interessante isso. Eu convido você agora a voltar-se ao texto comigo. Mateus capítulo 25, dos versos 1 até o verso 13. E você pode acompanhar a leitura aí em sua casa, na sua Bíblia, e eu vou ler aqui também, então acompanhe comigo. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram o azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes e comprai dos que vendem. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias,
clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Bom, para entendermos essa parábola é interessante desvendarmos alguns significados aqui, esses símbolos, essa ilustração. Quem seriam as 10 virgens então? Bom, pontos importantes que já temos sobre elas: são todas virgens, todas elas são virgens. Isso é algo importante. Todas elas são puras e são chamadas assim por Cristo porque dizem ter uma fé pura, professam ter uma fé pura. Quem seria então o noivo? O noivo é Jesus Cristo. É o noivo tão dito em Apocalipse, ilustrado no livro de Oséias, no Antigo Testamento. Jesus Cristo é o noivo. Então é feita a pergunta: quem seria a noiva? E eu anotei algumas coisas importantes, e você vai observar o seguinte nessas minhas anotações. Tanto na parábola do capítulo 22, versos 1 a 14, quanto aqui no capítulo 25, a noiva não é apresentada. Mas podemos perceber por Apocalipse 21, 2, que a noiva, nesta parábola, que tem como intenção ilustrar o reino dos céus, é a Nova Jerusalém. Sendo assim, as 10 virgens aqui são as convidadas para as bodas, e não noivas. Elas não são as noivas. As 10 virgens são sim convidadas para essas bodas, para o casamento. E isso é muito importante. É importante porque elas, para serem convidadas, elas receberam o convite de antemão. Elas já sabiam desse encontro e deveriam estar preparadas para esse momento. Outro ponto importante: todas elas carregam uma lâmpada. O que seria essa lâmpada? E eu também anotei, peço que você acompanhe. No Salmo 119, verso 105, vai dizer assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Davi, no Salmo 119, chama a palavra de Deus de lâmpada. Uso assim simbólico feito por Cristo nessa parábola. Podemos então perceber que aqui a lâmpada é a palavra de Deus. E todas elas têm a lâmpada. Todas têm. Para nenhuma falta a lâmpada, cada uma tem a sua lâmpada. Cada uma tem a sua lâmpada. A lâmpada faz parte de todas elas. Mas vai nos dizer também que levaram azeite. O que seria esse azeite então? O azeite aqui representa o Espírito Santo. E nós podemos tirar essa interpretação do livro de Zacarias, de suas profecias, desde o capítulo 4, dos versos 1 a 14, mas mais específico no verso 6, presta atenção no que vai dizer o verso 6, vai dizer assim: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, podemos fazer um resumo geral até aqui. Todas são virgens, todas são puras, todas proclamam uma fé pura, todas elas, cada uma delas tem a palavra de Deus, mas apenas 5 se prepararam com o Espírito Santo. Bom, no decorrer da parábola, pelo menos até o verso 5, não há diferença entre elas, pois todas têm lâmpada. Há um detalhe que 5 têm óleo, mas no verso 5 vai dizer que todas dormem, todas estão adormecidas pela espera, pela tardança do noivo, até que a meia-noite. O que meia-noite quer dizer? Sabe, meia-noite para nós hoje pode simbolizar o período mais tenebroso da noite, é o período mais escuro, e é no período mais escuro que elas são despertadas. Elas não acordam,
elas são despertadas pelo Senhor, por esse grito, por esse anúncio, por esses sinais. E agora vem a grande diferença. Eu quero ler uma citação que está no livro Parábolas de Jesus, página 412. Acompanhe comigo a leitura, vai dizer assim: as 10 virgens estão esperando na noite da história deste mundo. Todas dizem ser cristãs, todas têm uma vocação, um nome, uma lâmpada. E todas pretendem fazer a obra de Deus. Todas aguardam, aparentemente, a volta de Cristo. 5, porém, estão desprevenidas. 5 serão encontradas surpreendidas, aterrorizadas, fora do recinto do banquete. Bom, no decorrer da parábola, elas são despertadas, como comentei com vocês. E é agora que o azeite que as 5 levaram vão fazer sentido. Mas antes disso eu quero fazer uma pergunta para você. E eu quero que você reflita comigo sobre isso. Se a lâmpada é a palavra de Deus e é a Bíblia, pode a Bíblia apagar-se? Será que pode apagar-se? Porque aqui vai dizer que todas elas têm a lâmpada, todas têm lâmpada. Mas chega um momento que a lâmpada não é mais suficiente. O que acontece? O que aconteceu? Seria a Bíblia desprezada, apagada? Eu tenho mais um texto para ler com você. Acompanhe comigo esse texto. Vai dizer assim: sem o Espírito de Deus, de nada vale o conhecimento da palavra. A teoria, na verdade, não acompanhada do Espírito Santo, não pode vivificar a alma, a mente, nem santificar o coração. Pode estar familiarizado com os mandamentos e promessas da Bíblia, mas se o Espírito de Deus não introduzir a verdade no íntimo, o caráter não será transformado. Sem a iluminação do Espírito, os homens não estarão aptos para distinguir a verdade do erro e serão presa das tentações sutis de Satanás. Parábolas de Jesus, página 408. Veja o que nos descreve esse livro, esse capítulo. Está dizendo que não basta apenas ler a palavra de Deus, não basta apenas decorar seus versos, não basta apenas ter um diálogo bíblico. É necessário, sim, ter a iluminação do Espírito de Deus, do Espírito Santo, para entendermos o conteúdo. Meu querido amigo, minha querida amiga, aqui tenho certeza que falo a pessoas que nasceram na igreja, no sentido de desde criança, nasceram na sua igreja. E quem sabe, desde criança, foram decorando os textos bíblicos, decorando os versos bíblicos, quem sabe, sabendo de cor os mandamentos de Deus. Mas eu lhe digo, amado, isso não vai ser suficiente. Isso não vai ser suficiente. Quando a escuridão tomar conta desse mundo, isso não será suficiente. Porque a presença do Espírito Santo é que transforma o caráter. É a presença do Espírito de Deus que faz com que estas palavras ganhem vida em nosso coração e não sejam apenas livros acumulados num códex, mas sim vida em nossa mente, em nosso ser, fazendo as coisas ganharem sentido. O Espírito Santo é tão importante, sua presença em nossa vida, quanto a leitura da palavra de Deus. Quanto a leitura da palavra de Deus. Mas eu ainda tenho mais uma pergunta a fazer para esse texto aqui. Quem seriam as cinco virgens nécias? O livro de Ezequiel vai citar alguma coisa sobre isso para tentarmos desvendar a identidade delas. E acompanhem o que diz em Ezequiel capítulo 33, verso 31. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras,
mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Paulo, ao escrever ao jovem Timóteo, também vai trazer algumas palavras sobre as características dos homens e mulheres dos últimos dias, da noite tenebrosa que estamos nos aproximando. E quem sabe podemos assim identificar a identidade dessas 5 virgens nécias. Quando escreve em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 a 5, acompanhe comigo o texto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Paulo escreve a Timóteo o que ele enfrentaria quando chegasse nas igrejas que tinham sido fundadas pelo próprio Paulo, e também as pessoas que ele encontraria em sua frente. Sabe, meu querido amigo, minha querida amiga, estas são características não de pessoas que são incrédulas, mas são características colocadas sobre os crédulos. Aqui na parábola são 10 virgens, e essas não são hipócritas, elas são sim, ditas aqui, professaram uma fé pura, mas 5 delas se contentou apenas com a superfície da palavra de Deus, apenas em decorar os textos, apenas em saber onde estão citações, e deixaram para trás uma experiência com o Espírito Santo, ou melhor, tem deixado para trás. Eu quero ler mais uma citação com você do livro Parábolas de Jesus. Preste atenção nessas palavras. Vai dizer o seguinte, preste atenção com muita atenção. O Espírito trabalha no coração do homem de acordo com o seu desejo e consentimento, nele implantando natureza nova. Mas a classe representada pelas 10 virgens loucas contentou-se com uma obra superficial. Não conhecem a Deus, não estudaram seu caráter, não tiveram comunhão com Ele, por isso não sabem como confiar, como ver, como viver. Seu serviço para Deus degenera em formalidades. Parábolas de Jesus, página 411. Sabe, meu querido amigo, minha querida amiga, será que eu estou falando com você que tem uma fé pura, mas que tem passado pouco tempo com a palavra de Deus, e mais do que isso, não permitindo a ação do Espírito de Deus sobre você? É o Espírito Santo que transforma o caráter, é Ele quem transforma a nossa vida, mas como acabamos de ler, Ele vai até onde nós permitirmos. Eu falo a você que tem o desejo de mudar, quem sabe, os seus hábitos alimentares, mas falta a ação do Espírito Santo para que isso comece. Eu falo a você que quer mudar seu estilo de vida e se apega nas palavras da Bíblia, mas falta a presença do Espírito Santo, que quer transformar, que quer mudar. Mas em especial quero falar a um grupo, não a uma igreja, mas a um grupo, ao grupo que praticamente viveu dentro de uma igreja. Nos acostumamos com os hinos, nos acostumamos com as pregações, nos acostumamos com as músicas, nos acostumamos com as mensagens, com as palavras, com os textos, decoramos. Mas quem sabe por tanto tempo expostos, acabamos perdendo a nossa identidade.
por lutarmos tanto contra o Espírito de Deus, desejando ter uma experiência fora dos muros da igreja, dos conselhos do lar, acabamos fechando as portas para a ação do Espírito de Deus em nós, que quer mudar seu caráter, que quer mudar seus gostos, que quer mudar seus hábitos. Sabe, meu amigo, minha amiga, eu falo a você que é um crente fiel, mas está sofrendo de um Alzheimer espiritual. Não sabemos mais quem somos. A leitura da Bíblia não tem mais sabor, não tem mais cor, não tem mais movimento. É a você que eu falo. O Espírito de Deus quer tocar sua vida. Não demore para aceitar. Não demore para pedir que Ele venha trabalhar de novo em sua mente e em seu coração. Porque haverá um fim. Haverá um basta na graça. E esse basta é encontrado no verso 10. Que vai nos dizer que quando elas chegam, depois de procurar o azeite, quando chegam, encontram a porta fechada. Haverá um tempo do fim da graça. Haverá um tempo em que ela findará. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, mas sua justiça um dia fará cessar a misericórdia. Porque nós desperdiçamos o tempo do agir do Espírito Santo quando tentamos buscar experiências fora dos muros do que aprendemos sobre Deus. Quando queremos experimentar outras coisas a não ser o que Deus oferece. Deus te considera uma virgem pura. Não se prostitua com outras filosofias, a não ser o que a Bíblia oferece. Tem um texto que eu quero ler com você, e ele vai dizer assim, acompanhe comigo aí na tela: a grande prova final virá no fim do tempo da graça, quando será tarde demais para se suprirem as necessidades da alma. Sabe, meu querido amigo, minha amiga, aqui essa citação nos mostra que um dia não haverá mais tempo de mudança. A mudança para a salvação acontece aos poucos. A santificação acontecerá até a vinda de Cristo, mas para você e para mim, que já conhecemos essa palavra desde a infância, estamos perdendo tempo quando buscamos passar tempo com as coisas que o diabo tem preparado e não Deus. Até quando vamos perder esse tempo precioso buscando emoções que nos levarão à semelhança do mal e não de Cristo? E não de Cristo. Sabe, meu amigo, haverá um dia que não dará mais tempo. Haverá um dia que as simples letras, as letras da palavra de Deus não serão suficientes para acalentar o nosso coração. Porque perdemos tempo negando a transformação que o Espírito Santo quer causar em você e em mim. Mas o pior não é isso ainda. Isso não é o pior. O pior está por vir. E para mim, o pior está no verso 12. Quando vai dizer: mas ele respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Veja isso, acompanhe comigo. As palavras mais tristes que caíram em ouvidos mortais são aquelas da sentença: não vos conheço. Unicamente a comunhão do Espírito que você desprezou, você e eu desprezamos,
poderia uni-lo à hoste jubilosa que estará no banquete das bodas? Você não poderá participar dessa cena, sua luz incidira sobre olhos cegos, a sua melodia em ouvidos surdos, seu amor e alegria não fariam soar o júbilo da corda alguma do coração entorpecido pelo mundo, você excluído do céu por sua própria inaptidão para a sua companhia. Não podemos viver apartados de Cristo aqui e ainda assim estarmos aptos para a sua companhia no céu. Ah, meu amigo, minha amiga, eu volto a repetir, talvez pela quantidade de tempo que passamos aguardando, nos acostumando com as palavras, com as pregações, perdemos a nossa identidade. Perdemos o caminho da santificação, nos perdemos no meio do caminho da igreja, nos perdemos dentro de nossas igrejas. E não é Deus quem vai nos tirar do céu. Somos nós. Somos nós. Somos nós. Somos nós. Por empurrarmos com a barriga uma vida espiritual medíocre. Por nos esconder atrás dos erros das pessoas. Das acusações feitas aos erros das pessoas. Parece que a nossa alegria é encontrar o erro na vida alheia, em apontar, em criticar as coisas que deveríamos orar, nos aproximar, viver intensamente a transformação, a santificação, lutar contra a nossa natureza e o nosso desejo do pecado. Mas temos rendido ao poder de Satanás. Temos nos rendido ao poder de Satanás. Lá em Mateus capítulo 7, verso 23, também há um momento triste, quando muitos vão dizer: Senhor, Senhor, mas nós não fizemos milagres em Teu nome, não expulsamos demônios, comíamos à mesa contigo. E a resposta de Jesus para eles foi a mesma encontrada aqui: não vos conheço. Como pode passarmos tanto tempo nos relacionando com a palavra de Deus e não conhecermos a Jesus Cristo, o nosso Salvador? É o Espírito de Deus que nos apresenta a Cristo, é o Espírito Santo que move o nosso coração, que cura a nossa mente, que cura um coração partido pela perda de alguém ou de alguma coisa e nos leva aos braços de Cristo. Sabe, é nessa parábola, no verso 13, que Jesus vai dar um conselho para nós. E esse conselho é: vigiai. Vigiai. Por tudo que vimos até agora, o que seria vigiar? Sabe, meu amigo, minha amiga, eu quero falar ao seu coração nesse momento. Para nós que crescemos nesta igreja, nesta fé, crescemos na igreja. Não estou rotulando uma placa, um nome. Estou rotulando você que cresceu aprendendo deste livro. Pela demora de Cristo, estamos sofrendo hoje um Alzheimer espiritual. Não sabemos mais quem somos. Estamos perdidos dentro de nós mesmos. Deus chamou você para brilhar com a sua lâmpada. Ele não pede que você brilhe de si mesmo, Ele pede que você resplandeça a luz da presença dEle na sua vida. Sabe, eu já passei por isso.
perdido dentro de mim mesmo. A leitura da Bíblia não tinha mais sentido. Já lia sabendo o que aconteceria depois. Até que um dia, guiado ao estudo da palavra, como uma criança que lê pela primeira vez esse livro, fui apresentado não ao personagem Jesus Cristo, mas ao meu Salvador. E eu vi sentido em minha vida, porque Cristo não é um personagem da Bíblia, Ele é alguém presente do seu lado. O Espírito Santo não é uma força, Ele é Deus presente ao seu lado. E tudo que Ele quer é nos fazer lembrar quem somos. Você é um filho do Deus vivo, salvo por Jesus Cristo. E esse nome tem poder de livrar você, de lembrar você do porquê Deus te salvou. Do porquê Deus te salvou. Eu tenho um convite a fazer a você. O convite não é meu. Eu quero lembrar você um convite, uma oferta que Deus faz. E ela está em Apocalipse capítulo 22, verso 17, vai dizer: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A água que dá vida foi derramada sobre mim, e agora Deus quer derramá-la sobre você, para que você se lembre de quem Ele é, para que você se lembre quem você é, e coloque suas lágrimas no colo de Deus. Peça a Ele vida, e vida ao encontrá-lo nas palavras da Escritura, vida em permitir que o Espírito Santo santifique nossa vida enquanto esperamos a noite tenebrosa, quando seremos despertados e teremos sim um encontro com o nosso Salvador. Tem você o desejo de receber dessa água, a presença desse Cristo que transcende as palavras da Escritura? Tem você o desejo que o Espírito Santo tire de você a língua mentirosa, o desejo de acusar e de viver uma vida contente com o que tem? Tem você esse desejo? Então feche teus olhos enquanto pedimos isso a Deus. Grande Deus, ajuda-nos, Senhor. Sofremos por esquecer quem somos. Nos perdemos em meio às profecias e palavras da Bíblia, Senhor. Nos perdemos dentro de nós mesmos, pois a espera nos faz adormecer. Senhor Deus, ajuda-nos a não negar a presença do Teu Espírito. Ajuda-nos a lutar contra a nossa língua, contra os nossos pensamentos, contra nossas ações egoístas, contra a crítica, contra o desamor, contra o julgamento. E ajuda-nos, Senhor, a senti-lo transformando o nosso coração. Meu Deus, tem misericórdia. Em nome de Jesus, derrama Tua água sobre nós, a água da vida, para que tenhamos prazer em ler a Tua palavra e luta para permitir que o Espírito Santo nos transforme. Cuida desse amigo, dessa amiga que agora assiste, Pai, e nos dê a Tua paz, em nome de Jesus. Amém.
Que Deus o abençoe. Nos vemos semana que vem. Até lá.